Fala galera, eu sou o professor Vinícius Ferreira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estudar aqui no canal Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal. Qual o assunto da nossa aula de hoje? Atribuições dos ocupantes de cargos efetivos da Polícia Civil do Distrito Federal. Se a gente for observar as questões do regimento interno que foram cobradas em concursos anteriores, a gente vai observar que atribuições dos cargos efetivos é o assunto mais cobrado sobre o regimento interno. Não temos muitas questões sobre regimento interno, mas entre as que a gente tem, o assunto atribuições dos cargos efetivos é a mais cobrada. O regimento interno ele é pautado basicamente em se estudar atribuições. Tem muitas atribuições no regimento interno. Então é um assunto que é complicado para o candidato identificar cada uma dessas atribuições. Isso dificulta muito. Então a ideia desse vídeo é trazer para vocês algumas características, algumas palavras-chave para que você possa identificar a atribuição ao analisá-la, para que você possa acertar o item e somar um ponto aí para a sua futura aprovação. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link. Clica nesse link aí da descrição do vídeo e baixe a apostila que eu criei para vocês, que tem 25 questões do regimento interno que são inéditas para que você possa aplicar o conhecimento que a gente vai adquirir nessa aula de hoje. Gostaria de agradecer o retorno positivo aí que vocês têm me dado com relação aos vídeos do canal. Vamos continuar nessa luta juntos até a gente ingressar na Polícia Civil. Beleza? Vamos iniciar então o conteúdo dessa aula. Então hoje a gente vai falar sobre legislação específica, regimento interno da Polícia Civil. Eu sou o professor Vinícius Ferreira. Meu e-mail está aí na tela. Qualquer dúvida, qualquer discordância, favor entrar em contato, que a gente vai debater isso numa boa. Tamo junto? Beleza? Vamos nessa. Lembrando que a gente estudou na Lei 9264 de 96 sobre o desmembramento da carreira policial civil. A gente viu que a Polícia Civil ela tem a sua carreira desmembrada em duas. Carreira de delegado, que é constituída do cargo de delegado, e a gente tem a carreira de Polícia Civil. Essa é composta dos cargos de perito criminal, perito médico legista, agente, escrivão, papiloscopista e agente policial de custódia. Então foi isso que a gente estudou na Lei 9264, lembrando que tem um vídeo aí no canal sobre a Lei 9264. Caso você tenha interesse, clica lá e assista, ficou bem bacana. Essa Lei 9264 é a que está vigente no momento. Então hoje essa é a estrutura das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal. É assim que funciona. Só porque a gente vai observar que no regimento interno a gente tem umas nomenclaturas que são diferentes. Olha a estrutura da Polícia Civil no regimento interno. A gente também tem a carreira policial civil sendo desmembrada em duas, na carreira de delegado e na carreira de polícia civil. A carreira de delegado é constituída do cargo de delegado, a carreira de polícia civil é constituída dos cargos de perito criminal, médico legista, agente escrivão, perito papiloscopista policial e agente penitenciário. Já esses dois aqui são nomenclaturas que não têm aplicação no momento. O cargo de perito papiloscopista não existe na Polícia Civil e o cargo de agente penitenciário é uma transformação pela qual aí o cargo de agente penitenciário ele foi transformado no cargo de agente policial de custódia, conforme a gente pôde ver aí ao analisar a estrutura da Lei 9264. Então esses dois cargos não existem mais. Quando a gente fala de legislação, é muito importante que você compreenda o contexto em que aquela norma foi editada. O regimento interno ele foi aprovado pelo decreto 30.490 de 2009. Em 2009, o cargo de agente penitenciário ainda existia. A transformação de agente penitenciário em agente policial de custódia se deu em 2014. E em 2009, na Lei Orgânica do Distrito Federal, havia menção à expressão perito papiloscopista policial. Contudo, essa disposição da Lei Orgânica ela foi declarada inconstitucional e foi restabelecida a redação anterior, que ainda fala em datiloscopista. Beleza? Então foi nesse contexto que foi editado o regimento interno da Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Então você vai encontrar essas expressões do regimento interno, saiba
que elas não são utilizadas na prática, essa nomenclatura não é utilizada, contudo é importante que você sempre conheça a literalidade dos dispositivos que você está estudando, beleza? Isso é muito importante. Olha como que está previsto aí no regimento interno, artigo 94. O quadro funcional da Polícia Civil é composto pela carreira de delegado de polícia do Distrito Federal e carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. A carreira de delegado é composta pelos cargos de delegado, a carreira de Polícia Civil é composta pelos cargos de perito criminal, perito médico legista, agente, escrivão, perito papiloscopista policial e agente penitenciário. Então, essa é a literalidade, beleza? É importante que você saiba que o examinador, cara que vai fazer ou a cara que vai fazer as questões de legislação da Polícia Civil, ele não conhece com afinco a Polícia Civil do Distrito Federal. Então ele pega a norma e faz a questão com base naquilo que está escrito. Então, é por isso que você tem sempre que estar atento à literalidade dos dispositivos para não ser surpreendido. Você não vai marcar a questão como errada, porque aqui está falando em perito papiloscopista, mas o nome do cargo é só papiloscopista. Você não vai fazer isso de forma nenhuma. Tranquilo? Então fique atento. É importante lembrar, então, mais uma vez, que o regimento interno fala em perito papiloscopista e a Lei 9264 fala em papiloscopista policial. Tranquilo? E o cargo de agente penitenciário foi transformado no cargo de agente policial de custódia. Essa é a nomenclatura utilizada atualmente. Beleza? É importante mencionar que a Polícia Civil também tem cargos em comissão. O regimento interno da Polícia Civil, ela apresenta 20 cargos em comissão. Aí na sua tela você está vendo os principais cargos em comissão da Polícia Civil do Distrito Federal. É o cargo de diretor-geral, cargo de diretor-geral adjunto, cargo de corregedor-geral de polícia, os diretores de departamento e os delegados-chefes, que são os chefes principalmente das delegacias circunscricionais. Beleza? Então, assim, na Polícia Civil, cargos em comissão, regimento interno fala em 20, esses são os principais. Cada um desses ocupantes de cargos em comissão tem suas atribuições próprias. Com relação ao cargo de diretor-geral, a gente estudou isso na Lei 9264, que diz que esse cargo é privativo de delegado da classe especial. Então, é privativo de delegado, classe especial. E a gente também estudou que o cargo de diretor-geral da Polícia Civil ele é nomeado pelo governador. Eu vi em um fórum, não sei dizer se foi no Facebook, onde os candidatos discutiam, dizendo que o diretor-geral ele exercia apenas uma função, que não era um cargo. Isso está errado. Há sim o cargo de diretor-geral. Falou em nomeação, a gente está falando de provimento de cargo público. Falou em ser nomeada, a gente está falando em provimento de cargo. É uma forma de se ocupar em um cargo público. Então, falou em nomeação, falou em provimento de cargo. Se fosse uma função, o ato de provimento, podemos entender dessa forma, seria a designação. Beleza? Então, a designação é o ato aí de se prover as funções públicas, beleza? Então, esses são os principais cargos da Polícia Civil. Embora não esteja assim expressamente previsto no regimento interno, você pode entender como os cargos de direção da Polícia Civil do Distrito Federal, ou seja, os três principais cargos, as três autoridades mais importantes da Polícia Civil, diretor-geral adjunto e o corregedor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Importante aí conhecer essa disposição, embora não esteja expressamente previsto. Então, essas são as três principais autoridades da Polícia Civil do Distrito Federal. Agora a gente vai verificar algumas características sobre cada um dos cargos da Polícia Civil para que a gente comece a entender essas atribuições. Como eu disse, é sempre muito importante você conhecer o contexto em que a norma foi editada. No ano de 2009, na Polícia Civil, a gente tinha apenas 3 cargos de nível superior. A gente tinha o cargo de delegado, de perito criminal e de perito médico legista. O ingresso
de nível superior na Polícia Civil é desde 96. Estou falando de cargo de nível superior. A gente tinha apenas três: delegado, perito criminal e perito médico legista. Com relação ao papiloscopista, a gente se encontrava naquele momento em que os papiloscopistas pleiteavam o reconhecimento como perito criminal. E a lei orgânica já abordava dessa forma. Então, com relação a esses cargos, você vai encontrar atividades que são mais complexas, atividades que são de nível superior. Já com relação ao agente, ao escrivão e ao agente penitenciário, você vai encontrar atividades que estão relacionadas mais à execução, estão relacionadas a atribuições de nível médio, beleza? Hoje, na Polícia Civil, todo mundo é de nível superior, todo mundo ocupa cargo de nível superior, inclusive você amanhã, quando for policial civil do Distrito Federal. O que o delegado de polícia faz, então, na Polícia Civil? Ele é responsável por planejar, coordenar, supervisionar, controlar, executar e presidir as atividades da PCDF. Ele é responsável por presidir, instaurar e instruir o inquérito policial. O inquérito policial é a ferramenta aí de investigação mais importante dentro das polícias judiciárias. Então, falou em inquérito policial, você está falando do delegado de polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Então, o delegado ele é responsável por coordenar, por supervisionar as atividades de polícia judiciária. Ele ocupa os cargos aí que gerem a Polícia Civil do Distrito Federal. São os delegados, os diretores, os gestores, em sua maioria, da Polícia Civil. É importante, mais uma vez, fazer menção à lei orgânica, que a lei orgânica diz que o perito criminal, o perito médico legista e o papiloscopista, eles vão dirigir os institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação, respectivamente. Então, você vai encontrar para esses três cargos algumas atividades de gestão também. Quando a gente fala desses três, perito, médico legista e papiloscopista, essa gestão ela está relacionada aos institutos. Já quando a gente fala de delegado, a gente está falando de gestão, de atribuições de direção, de administração mais amplas, abrangendo a polícia judiciária de maneira geral. Beleza? Isso é também importante de mencionar. O perito criminal ele é responsável pelas mais variadas perícias técnicas, como a perícia merceológica, que é aquela realizada em mercadorias, perícia documentoscópica, que é aquela realizada em documentos, e a perícia grafotécnica, que é aquela perícia realizada com relação às assinaturas. Quando eu falo do perito criminal nas minhas aulas presenciais, eu sempre faço questão de mencionar os cursos superiores que a gente estuda lá na Lei 9264, que admitem o ingresso como perito criminal. Os cursos de física, química, biologia, ciências biológicas, no caso, ciências contábeis, ciências da computação, informática, farmácia, bioquímica, odontologia, engenharia, geologia e mineralogia. Por que é importante você lembrar desses cursos? Porque as perícias nessas áreas estão relacionadas ao perito criminal. Então caiu na sua prova perguntando quem faz uma análise laboratorial no ramo da física? Perito criminal. Quem é que vai fazer uma perícia de engenharia? Perito criminal. Quem vai fazer uma perícia contábil ou de informática? É o perito criminal. Então eu sempre faço essa menção nas minhas aulas, gostaria de fazer aqui com vocês. Falou em criminologia, falou em criminologia ou em criminalística, a gente está falando do perito criminal. Então, análise de armas, falou em identificação veicular, tudo isso é atribuição do perito criminal. Perito médico legista ele está relacionado às atividades de medicina da Polícia Civil. Então, ele é responsável, por exemplo, pelos exames de corpo de delito, pelas atividades de medicina voltada à apuração criminal, como a necrópsia. Então, exames clínicos, como exame de sangue, exames toxicológicos, exames radiológicos, psiquiatria forense, tudo isso é feito pelo perito médico legista. O agente de polícia ele é um investigador, ele é responsável por colher informações sobre as infrações penais, incluindo a execução de intimações, a execução de notificações. Então, o agente de polícia ele é responsável por colher essas informações por meio da investigação policial. Beleza? O agente de polícia também é um assistente do delegado.
Então, ao agente compete assistir o delegado de polícia, conduzir veículos automotores, beleza? Coordenar e executar operações de segurança pública, tudo isso é atribuição do agente de polícia. Escrivão de polícia, aqui você tem que anotar tudo. Aqui é o destaque, a sua prova falta menos de um mês. Falou em responsabilidade por fiança, atividades cartorárias e atuar em processos de natureza administrativa, falou em escrivão. Caiu na sua prova a palavra fiança, caiu na sua prova a palavra cartório, caiu na sua prova a palavra atuar em processos administrativos, pode marcar como atribuição do escrivão sem medo de errar, beleza? O escrivão é responsável por essas atividades. O escrivão ele não é responsável por arbitrar fiança. A gente estuda lá no Código de Processo Penal que o delegado pode arbitrar fiança quando os crimes não excederem aí a pena de 4 anos. A atribuição de arbitrar fiança ela não está prevista no regimento interno da Polícia Civil. O escrivão ele é responsável pela custódia da fiança, por prestar contas dessa fiança que é recolhida. Arbitrar é o delegado, mas não está previsto no regimento interno. O papiloscopista ele é responsável pela identificação humana. Todas as formas de identificação humana são de responsabilidade do papiloscopista. Então, ele é responsável pela identificação civil e criminal, colheita de impressões digitais ou papilares, confeccionar retratos falados, por análise podoscópica, que é a análise de pegada, por exemplo, por promover a análise de envelhecimento e rejuvenescimento facial. Tudo isso é o papiloscopista policial quem faz. Então, caiu na sua prova a palavra identificação, caiu na sua prova a palavra face ou rosto, está falando do papiloscopista policial, pode marcar sem medo de errar. Lembrando que o papiloscopista é responsável pela identificação humana. Falou em identificação criminal, falou em identificação veicular, por exemplo, aí a gente está falando do perito criminal. Beleza? Tome cuidado. Já o agente penitenciário, ele é responsável pelos presos. Então, falou em guarda, custódia, recaptura, transporte de pessoas presas que se encontrem sob responsabilidade da PCDF, a gente está falando do agente penitenciário. Beleza? Falou em pessoa presa, falou em pessoa recolhida, falou em escolta, falou em recaptura, agente penitenciário da Polícia Civil do Distrito Federal. Nessa nossa próxima tela, a gente vai ver as palavras-chave de cada um aí destes cargos. Falou então em inquérito policial, falou em termo circunstanciado, falou em representar a autoridade competente sobre assuntos de natureza penal. Por exemplo, representar por uma prisão preventiva. Quem vai fazer? O delegado de polícia. Desenvolver estudos e pesquisas com vistas à preservação da segurança pública. Quem é que vai fazer? É o delegado de polícia. Observe que é uma palavra mais macro, com vistas à preservação da segurança pública, é algo mais abrangente. Falou em desenvolver estudos e pesquisas aí, com vistas a preservar a segurança pública, está falando do delegado. Falou em estudar e propor medidas com vistas a simplificar trabalhos, com vista a reduzir custos de operações policiais, a gente também está falando do delegado. Já o perito criminal, ele faz perícias e exames laboratoriais nas áreas de física, química, biologia. Lembra dos cursos que eu falei para você? Informática, ciências contábeis, engenharia, a identificação veicular. Cuidado, papiloscopista, identificação humana. Perito criminal, identificação veicular. Então, suponhamos que um veículo foi roubado no Distrito Federal e ele foi localizado. Quem é que vai promover a identificação desse veículo para estabelecer que ele realmente é aquele veículo subtraído, não é um clone? É o perito criminal. Atividades de criminologia ou criminalística. Criminalística é a palavra melhor aqui, ó. Atividade de criminalística é o perito quem faz. Então, falou, por exemplo, em exames em armas. Quem é que vai fazer? É o perito criminal. Palavra-chave do médico legista é a atividade de medicina. Então, falou em perícias laboratoriais, falou em perícias toxicológicas, exames radiológicos, exames clínicos. Dei para você o exemplo do exame de sangue. Quem faz?
médico legista, necrópsias, psiquiatria forense, que é um ramo aí da medicina, tudo isso é o médico legista quem faz. Papiloscopista, identificação humana. Falou na sua, caiu na sua prova falando em face, facial, face, rejuvenescimento facial, envelhecimento facial, tudo isso é o papiloscopista quem faz. E a atividade de podoscopia também. O papiloscopista ele identifica as pessoas por meio da análise dos pés, análise de pegadas, por exemplo. Agente, investigar, intimar, notificar, assistir à autoridade policial, dirigir veículos automotores em ações, operações de natureza policial, escrivão, cartório, fiança, acautelar objetos e valores ausentes e atuar em processos administrativos. Aqui, ó, destaque total. Preste bastante atenção. Falou em cartório, falou em fiança, falou na cautela de objetos e valores ausentes, atuar em processo administrativo, é só o escrivão quem faz. O escrivão ele tem 10 atribuições no regimento interno. 7 delas estão pautadas nessas palavras-chave que a gente acabou de mencionar. A gente tem outras 3 atribuições, e elas são atribuições genéricas, que pertencem também aos outros cargos. Já o agente penitenciário, as suas atividades estão voltadas às pessoas presas, aos recolhidos, à escolta e recaptura. Falou uma dessas 4 palavras, é o agente penitenciário. Esse aqui ele tem 12 atribuições. 10 dessas atribuições estão relacionadas a essas palavras-chave aqui que eu falei para vocês. Das outras 2, uma delas é uma atribuição genérica e a outra é participar de operações policiais. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tranquilo? Existem algumas atribuições que podem gerar um tipo de confusão na hora que você vai analisá-las ou se for cobrado em suas provas. Principalmente essas atribuições do delegado, do perito criminal e do perito médico legista. Como eu disse para vocês, o delegado ele tem atribuições de gestão genéricas, que incluem a atividade de polícia judiciária como um todo. Perito criminal está relacionado a atividades de gestão sobre a criminalística, sobre o Instituto de Criminalística. Perito médico legista, atividades de medicina legal. Observe, delegado, supervisionar, coordenar e controlar e executar as atividades específicas de polícia civil ou de interesse da segurança pública. Perito criminal, planejar, coordenar e executar estudos e projetos de pesquisa visando o estabelecimento de novos métodos e técnicas no campo da criminalística. Perito médico legista, planejar, desenvolver e executar estudos e projetos de pesquisa visando ao estabelecimento de novos métodos e técnicas no campo da medicina legal. Delegado, desenvolver estudos e pesquisas com vistas à preservação da segurança pública, observe a natureza mais abrangente da atribuição, estudar e propor medidas destinadas a simplificar o trabalho e a redução dos custos das operações policiais, observe a natureza mais abrangente, polícia civil como um todo. Olha essa do perito médico legista. Estudar e propor medidas destinadas a simplificar o trabalho e a redução dos custos das atividades periciais. Então, é uma atividade mais específica, beleza? Você pode confundir essa atribuição com o perito criminal, mas está previsto no regimento interno como atribuição do perito médico legista. Como elas podem acarretar confusão, é por isso que elas estão aí na sua tela. E compete aos 3, tanto ao delegado, tanto ao perito criminal, quanto ao perito médico legista, presidir sindicâncias e outros procedimentos de natureza administrativa. Lembre-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal diz que o perito criminal, o perito médico legista e o papiloscopista serão os dirigentes do Instituto de Criminalística, do Instituto de Medicina Legal e do Instituto de Identificação, respectivamente. Beleza? Tem aí 2 atribuições do papiloscopista que eu vou destacar nessa aula, vou destacar nesse material, que pode gerar confusão com relação às atribuições do perito criminal. Gostaria de pedir para que você se recorde disso sempre. O regimento interno chama o papiloscopista de perito papiloscopista, beleza? Embora essa atribuição não tenha entrado legalmente em vigor. Então, são atribuições do papiloscopista: planejar, coordenar, supervisionar, organizar e realizar todas as perícias atinentes ao cargo.
Desenvolver no âmbito de sua competência pesquisas visando aprimorar as técnicas existentes, buscando novas tecnologias que possam agilizar e melhorar o resultado dos procedimentos periciais. Beleza? Essas duas atribuições do regimento interno são tratadas como atribuições do papiloscopista policial. Coloquei aí na sua tela para que você não venha a errar essa questão quando ela for cobrada ou se ela for cobrada na sua prova. Tanto o perito criminal como o perito médico legista e o papiloscopista, eles efetuam trabalhos fotográficos. Isso acontece mesmo, professor? Acontece. Por exemplo, suponhamos que o perito vai fazer um exame de corpo de delito numa pessoa que foi vítima de lesão corporal. Para que o seu laudo pericial, a confecção de laudos periciais, é de atribuição desses três cargos, suponhamos aí que esses laudos periciais que sejam confeccionados com base nesse exame de corpo de delito, tenha sido anexada a eles fotografias. Então, essas fotografias, elas servem para dar uma grandeza maior, para dar uma força maior a esses laudos periciais. Então, segundo o regimento interno, todos eles elaboram, eles fazem laudos periciais. Isso também acontece na prática. Então, todos eles efetuam esse trabalho fotográfico, beleza? Então, falou de fotografia, está falando tanto do perito, como do médico legista, como do papiloscopista. Cuidado! Quando a gente fala do papiloscopista, essas atividades fotográficas são mais abrangentes, segundo o regimento interno. Porque o papiloscopista ele realiza trabalhos técnicos fotográficos e macrofotográficos para instruir laudos periciais. Beleza? Perito criminal e o médico legista, eles efetuam trabalhos fotográficos para instruir laudos periciais. Atenção com isso aí. Agora, galera, a gente vai analisar as atribuições, todas as atribuições do agente, do escrivão e do agente penitenciário, que é muito importante para a sua prova, beleza? São as informações com relação a essas atribuições que são mais importantes. Vamos lá, agente de polícia. Investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais. Diz para você, palavra-chave aí do agente de polícia é investigar. Então, falou em investigar, está falando do agente de polícia. Assistir à autoridade policial no cumprimento das atividades de polícia civil. Então, é o agente de polícia, o assistente aí do delegado de polícia. Ele assiste o delegado de polícia no cumprimento dessas atividades da polícia civil. O agente de polícia, ele coordena ou executa operações e ações de natureza policial ou de interesse da segurança pública. Essa atribuição ela está com destaque colorido aí, que você pode confundir essa atribuição com aquilo que faz o delegado. O agente de polícia, sim, na prática também, ele coordena e executa essas operações. Por exemplo, nas delegacias circunscricionais, há as seções. As seções são subdivisões aí das delegacias para apurar infrações penais específicas, como, por exemplo, a seção de repressão às drogas. Quem vai ser o chefe dessa seção de repressão às drogas é um agente de polícia. O agente de polícia ele coordena e executa essas operações e ações de natureza policial de interesse da segurança pública. Tudo isso ele faz com a supervisão, com a coordenação do delegado de polícia. Beleza? Então, o agente tem sim essa atribuição, a gente não vai se confundir. Executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações é a atribuição do agente de polícia. Caiu na sua prova intimação e notificação, está falando do agente de polícia. Dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais. Essas duas últimas atribuições, como eu disse, são aquelas mais genéricas. São aquelas atribuições que estão relacionadas a todos os cargos. Que não tem como você marcar errado na sua prova. Como, por exemplo, desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas atribuições ou determinadas por superior hierárquico e inerentes à atividade policial. Isso todo mundo faz, embora em alguns casos não esteja expressamente previsto dessa forma.
Cumprir e fazer cumprir o regimento interno, regulamentos administrativos e leis em vigor. Por exemplo, essa atribuição aqui, ó, ela é de todo mundo, está em todos os cargos, mas não está no cargo de agente penitenciário. Quando a gente fala do agente penitenciário, a gente vai ver isso daqui a pouco, essa atribuição não está expressamente previsto. O agente penitenciário tem que cumprir e fazer cumprir o regimento interno, lei, regulamento? Com certeza, mas para ele não está expressamente previsto. Então essas são as atribuições do agente de polícia. As 5 primeiras são atividades que são específicas do agente de polícia. Essas 2 últimas são atribuições mais genéricas. Agora a gente vai falar das atribuições do escrivão de polícia. Aqui você tem que ter atenção redobrada. Preste bastante atenção. Falei para você que as palavras-chave aí das atribuições do escrivão são cartório, fiança, atuar em processos de natureza administrativa e acautelar objetos. Você sabendo disso aqui, você não erra a atribuição do escrivão. Observa comigo, as palavras estão destacadas. Planejar, controlar e executar todas as atividades específicas de cartório. Falou em cartório, falou em escrivão. Por exemplo, a palavra cartório ela só aparece no regimento interno em mais uma oportunidade. No caso das atividades que devem ser exercidas pelo delegado responsável pelo expediente das delegacias circunscricionais. E é uma atividade relacionada à orientação do escrivão. Beleza? Então, essa atribuição, falou em cartório, falou em cargo efetivo, só o escrivão faz atividades relacionadas ao cartório. Providenciar o recolhimento das fianças prestadas, mais uma vez eu menciono, não há que se falar no escrivão arbitrando fiança. Um examinador mais maldoso, ele pode te surpreender com essa informação. Então, falou em fiança, falou em escrivão, mas ele não arbitra fiança. Isso é uma atribuição do delegado e do juiz de direito. E a atribuição de arbitrar fiança não está prevista no regimento interno. Não está prevista no regimento interno da PCDF. Certificar as atividades cartorárias realizadas, falou em cartório, falou em escrivão. Acompanhar a autoridade policial nas diligências externas, quando necessário ao desenvolvimento de atividades cartoriais. Executar os registros das atividades cartorárias, tudo pautado em cartório e fiança. Prestar contas ao chefe imediato do valor das fianças recebidas e custas depositadas, bem como acautelar objetos e valores ausentes e atuar em processos de natureza administrativa. Essas 7 primeiras atribuições que a gente viu aí, são atribuições que são específicas do escrivão. As outras, essas últimas 3, são atribuições mais genéricas. Executar outras atividades decorrentes de sua lotação, cumprir e fazer cumprir o regimento interno, regulamentos e leis em vigor, e desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas atribuições. Inclusive, executar operações e ações de natureza policial ou de interesse da segurança pública ou determinadas por superior hierárquico e inerentes à atividade policial. Essa atribuição ela serve para ilustrar que o escrivão de polícia ele não exerce uma atividade meramente burocrática. O escrivão não é o burocrata da Polícia Civil. O escrivão ele é responsável por formalizar os procedimentos, isso é um fato. Mas o escrivão ele também participa de muitas outras atividades, ele também participa de muitas operações de natureza policial, beleza? Então fique atento, é muito bacana ser escrivão, é um cargo e tanto, é um cargo muito importante dentro da Polícia Civil. Agora a gente vai ver o que faz o agente penitenciário. A gente viu que as palavras-chave do agente penitenciário são presos, recolhidos. Recolhido e preso significa a mesma coisa, escolta e recaptura. Você vai acertar aí quase todas, vai ficar faltando só 2 atribuições que não tem uma dessas palavras-chave. Então, são atribuições do agente penitenciário. Executar atividades de atendimento, serviço de vigilância, custódia, escolta, revista pessoal e em objetos.
guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas na Divisão de Controle e Custódia de Presos do Departamento de Polícia Especializada, na PCDF, ou que estejam nas demais unidades policiais da PCDF aguardando o recolhimento àquela divisão, desempenhar atividades de custódia e guarda provisória de presos sob responsabilidade da PCDF, executar escoltas judiciais. O agente penitenciário faz isso? Faz. Pessoal, funciona da seguinte forma: uma pessoa, um indivíduo, ele é preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante aqui. Então, o policial prendeu ele em flagrante. Esse indivíduo ele é levado para uma central de flagrantes. E lá é confeccionado o flagrante dele. Isso é a regra geral. Existe também a atuação em flagrante em outras unidades. Essa aqui é uma regra. Então, beleza, ele foi preso em flagrante. Ele vai ficar nessa delegacia até o dia seguinte. Enquanto ele estiver na delegacia, ele é de responsabilidade do plantão daquela delegacia. Posteriormente, ele passa a ser responsabilidade do agente penitenciário, o atual agente policial de custódia. Esses presos, eles são apresentados em audiência de custódia. Quem é que faz essa escolta judicial? É o agente penitenciário, beleza? Então isso realmente acontece. Executar escolta de presos em ambientes hospitalares, isso também é bastante comum. Suponhamos que o preso aí foi pego pela população, foi linchado, se machucou pra caralho. Ele vai deixar de ser autuado por isso? Não, ele vai ser autuado. Essa escolta no hospital é feita pelo agente penitenciário. O agente penitenciário ele executa escolta de presos sob a responsabilidade da PCDF para apresentação ao Instituto de Medicina Legal, ao Instituto de Criminalística e ao Instituto de Identificação, como para apresentação desses presos a outras instituições congêneres. Lembrando que, segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, o agente penitenciário, agora agente policial de custódia, ele vai dirigir a unidade especializada da Polícia Civil em escolta de pessoas presas e de bens apreendidos. É atribuição da agente penitenciária executar a escolta de viaturas no transporte de presos sob a responsabilidade da PCDF, atuar nas atividades de inteligência voltadas para a segurança e custódia de presos sob a responsabilidade da PCDF, atuar na recaptura de foragidos da Justiça, efetuar o recambiamento de presos de outros estados da federação, escoltar e conduzir adolescentes infratores a delegacias e demais órgãos especializados nos termos da lei. Professor, é o agente policial de custódia, o agente penitenciário que escolta e conduz adolescente infrator? Sim. Os adolescentes infratores, eles ficam recolhidos nas DCAs, são as Delegacias da Criança e do Adolescente. Elas são responsáveis por realizar todas as formalidades relacionadas aos adolescentes infratores, aos autos aí, de apuração de atos infracionais, os procedimentos de apuração de atos infracionais. Mas essa escolta e essa condução é feita pelo agente penitenciário. Tem um bonde para conduzir esses adolescentes infratores para levá-los à justiça, para levá-los à vara da criança e do adolescente, beleza? Participar de operações policiais, essa atribuição eu considero importante, porque pode te confundir com o que faz o agente de polícia. Está errado. O agente penitenciário também participa de operações policiais. O agente de polícia participa? Com certeza. Claro, a maioria das operações é em sua maioria integrada por agentes de polícia. Mas expressamente previsto no regimento interno, essa atribuição é do agente penitenciário. E essa última atribuição, que é uma atribuição genérica, desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas atribuições, inclusive executar operações e ações de natureza policial ou de interesse da segurança pública, ou determinadas por superior hierárquico e inerentes à atividade policial. Então, essas são as atribuições do agente penitenciário, a gente acabou de verificar. Lembre-se que o agente penitenciário é o agente policial de custódia. Galera, agora a gente vai resolver algumas questões para que a gente possa aplicar o conhecimento que a gente acabou de adquirir. Gostaria de falar para você mais uma vez, na descrição do vídeo tem um link, nesse link você vai baixar uma apostila para você aplicar conhecimento referente a essas atribuições. Daqui a alguns dias eu vou fazer um vídeo
corrigindo todas essas questões para que você confira aí os respectivos comentários. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão, questão da Funiversa aí do último concurso de médico legista, foi adaptada ao estilo Sebrasp. É atribuição do perito papiloscopista realizar a perícia merceológica. O que você acha? Você marcou aí, certo ou errado? Tenho certeza que você marcou errado. Esse é o gabarito da questão. Galera, falou em papiloscopista, falou em identificação humana. As suas atividades estão pautadas nisso, identificar as pessoas, seja por meio de impressões digitais, seja por meio de reconhecimento facial, seja por meio de análise de face. Perícia merceológica está relacionada à identificação humana? A resposta é não. O que é perícia merceológica? É aquela realizada em mercadorias. Perícia merceológica ela está relacionada à criminalística. Se ela está relacionada à criminalística, logo ela é uma atribuição do perito criminal. Beleza? Essa primeira questão ela está errada. Segunda questão, também da Funiversa, adaptada, é a atribuição do perito criminal realizar exames clínicos, necrópsias e perícias na área de psiquiatria forense. Exames clínicos, como o exame de sangue, necrópsias e perícias na área de psiquiatria estão relacionadas à atividade de medicina. Isso, então, é atribuição do médico legista. Esse segundo item ele está errado. Lembre-se que o perito criminal executa suas atividades relacionadas à criminalística. Falou de atividades de medicina, a gente está falando do perito médico legista. Terceira questão, uma questão inédita, eu mesmo quem fiz, é a atribuição do agente penitenciário prestar contas ao chefe imediato do valor das fianças recebidas e custas depositadas, bem como acautelar objetos e valores ausentes. Na nossa aula, a gente viu que, com relação ao agente penitenciário, a gente tem as seguintes palavras-chave: presos, escolta e recaptura. Já com relação ao escrivão, a gente viu que as palavras-chave são fiança e cartório. E que o escrivão ele também atua em processos de natureza administrativa, ele também acautela objetos e valores ausentes. Então, falou em fiança, falou em escrivão. Logo, esse terceiro item ele está errado. Vamos para a nossa quarta questão. Também é uma questão inédita, diz, é a atribuição do papiloscopista policial realizar pesquisas nos acervos decadactilar, monodactilar, quiroscópico, podoscópico e fotográfico, bem como a organização sistematizada dos mesmos. Professor de Deus, falou em papiloscopista, não falou em face e não falou em identificação. Como é que eu vou saber? Lembra que eu falei para ele, para você, lembra que eu falei para vocês que falou em podoscopia, falou em papiloscopista. Esse item está certo. Podoscopia é uma forma de você identificar a pessoa por meio da análise dos pés, por exemplo, a análise de pegadas. Por meio das pegadas, busca-se identificar as pessoas. Então, isso é uma atribuição do papiloscopista, sim. E, por fim, nossa última questão, que diz: é a atribuição do escrivão de polícia acompanhar a autoridade policial nas diligências externas, quando necessário ao desenvolvimento de atividades cartoriais. Olha aqui, falou em cartório, meu amigo. Esse item está certo. Falou em cartório, falou de escrivão. Então, essa quinta questão ela está certa. Gabarito das questões que a gente acabou de resolver, as três primeiras certas, as duas últimas, perdão, as três primeiras erradas, as duas últimas certas. E gostaria de agradecer por você estar aqui comigo. Agora eu quero que você visualize. Imagine você, ó, ponto 40 na cintura, futuras 9 milímetros estão sendo adquiridas aí, você vai utilizar 9 milímetros, distintivo e colete saindo para a sua primeira operação policial. Visualizou? Vai valer a pena? Galera, vale a pena
cada segundo. O melhor da sua vida ainda está por vir. As experiências que você vai passar com curso de formação e também com a atividade policial nas operações é algo que é indescritível. Então você visualizou isso aí? Agora, meu amigo, lute por isso. Falta menos de um mês para a sua prova, então é hora de cair para dentro. Caia para dentro dos estudos, foco total. Obrigado. A gente se vê na Polícia Civil do Distrito Federal. Vou participar dessas operações policiais com você. Beleza? Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Tamo junto. Clica na descrição do vídeo, baixa o material, faça as questões e depois vem acompanhar o vídeo da resolução aqui no meu canal. Grande abraço. Vamos trabalhar junto na Polícia Civil. Tamo junto.